Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9. Nós vamos considerar hoje a sexta trombeta. Nós vamos considerar os versos de 13 a 21, dando continuidade em nossa série de mensagens sobre o livro de Apocalipse. Nos nossos estudos, nós já vimos que os selos retratam a perseguição do mundo, e as trombetas representam um juízo parcial de Deus em resposta à oração da igreja ao mundo hostil. Então, o relato das 7 trombetas é a advertência de Deus sobre o julgamento que está por vir. Quando as 4 primeiras trombetas soaram, tocaram, nós vimos que elas alcançaram a terra, o mar, os rios e os astros. Em cada trombeta que toca, Deus está dando uma nova chance ao homem de arrepender-se e voltar-se para Ele. Portanto, trata de um juízo misturado com misericórdia. Ao soar dessas trombetas, meus irmãos, alguns se arrependem, enquanto outros permanecem endurecidos. Nós vimos que os crentes genuínos, eles se arrependem diante de Deus, eles são selados pelo Espírito Santo, eles encontram refúgio em Jesus Cristo, pela fé são protegidos do juízo final. Mas aqueles que não se arrependem, aqueles que não creem no Evangelho, perecerão para sempre. Nós aprendemos no livro de Apocalipse que esse livro encoraja os crentes sofredores e ele adverte os incrédulos endurecidos. Como nós vimos nas primeiras trombetas, a criação foi afetada, mas nas seguintes nós vimos que forças demoníacas soltas por Satanás, vão atormentar as pessoas. Portanto, essas trombetas mostram o tormento causado por forças demoníacas autorizadas por Deus contra os homens que não têm a marca de Deus na sua testa. Vimos que quando a 5ª trombeta é tocada, a última mensagem, gafanhotos são libertados do abismo. Eles são descritos como criaturas monstruosas que causam dor e tormento aos seres humanos. Esse foi o primeiro ai que nós vimos. O versículo 12 diz assim: o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então o toque da 6ª trombeta dá continuidade a esse tema dos julgamentos comissionados pelos demônios. Então o Apocalipse 9:13 introduz o 2º ai. Sobre esse assunto, um teólogo chamado George Ladd disse o seguinte: a praga da 6ª trombeta é semelhante à da 5ª, no sentido que ambos são julgamentos sobre o mundo pagão através de demônios. A diferença principal é que a praga da 5ª trombeta somente torturava, enquanto a praga da 6ª trombeta traz morte. Então o horror aumenta. A 5ª trouxe sofrimento, a 6ª traz morte. E Joel Bick disse o seguinte: esses versículos não descrevem nenhuma guerra em particular, mas todas as guerras de todos os tempos, de todos os períodos da história. A guerra, tal como a pobreza, está sempre conosco. Nenhuma única geração na história da humanidade escapou da guerra e da sua devastação. Jesus nos avisa em Mateus 24:6, dizendo: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. William Hendrickson, seguindo a mesma linha, vai dizer: não é uma guerra particular, mas todas as guerras passadas, presentes e futuras. Assim, com essa introdução, relembrando um pouco o que já vimos até aqui, convido você para fazer a leitura do texto bíblico que nós relatamos. Apocalipse 9, do 13 ao 21. A palavra de Deus diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo:
O mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, tinha cabeça e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, meu Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés. Ela que é luz para o nosso caminhar. Ela que é alimento para a nossa alma. Eu reconheço, Senhor, que sem Ti eu nada posso fazer. Mas eu te peço, me usa como um instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra para a Tua igreja que aqui se reúne. Prepara os nossos corações, Senhor, para receber a Tua boa semente. Que o nosso coração esteja como um solo fértil. Que Teu Santo Espírito, Senhor, venha desvendar nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, meu e rocha minha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, em primeiro lugar, o nosso primeiro ponto é: o anjo toca a trombeta. Então, o 6º anjo tocou a trombeta. João diz: ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, e se encontram na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta. Então, o anjo tocou a trombeta, uma voz é ouvida. Essa voz vem do altar diante de Deus, provando mais uma vez que, em última análise, esses juízos vêm do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O texto diz: solta os 4 anjos que se encontram atados. Então, no Apocalipse, o número 4, frequentemente se refere aos 4 pontos cardeais. Isto é um resumo do mundo inteiro. Todavia, é importante notar que esses anjos aqui se referem a anjos caídos. Isso é, demônios. Uma vez que os anjos bons não são soltos, mas são comissionados ou são enviados. Esses aqui são libertados, são soltos. E eles estão junto ao rio Eufrates. É importante nós lembrarmos que no Antigo Testamento, por diversas vezes, os exércitos trouxeram destruição sobre Israel, vindo da região do Eufrates. D.K. Bill explica que João usa o Eufrates aqui não como uma referência geográfica, mas como uma referência espiritual, ao lugar onde Satanás reunirá suas forças contra o povo de Deus. Então o Eufrates aqui é mencionado de forma simbólica. E é dito que são soltos os 4 anjos. E a construção passiva aqui do verbo soltar significa que Deus é o agente que ordena a libertação desses 4 anjos. Além disso, é notável que na sequência do texto é dito assim: se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem terça parte dos homens. Queridos, essa menção a respeito ao momento específico de que isso aconteceria, significa que Deus mesmo
determina o momento exato e até mesmo a extensão do castigo que ele distribuiria para esse terço da raça humana. Então, o Senhor determina até mesmo a hora do flagelo, né? Sendo assim, nós notamos que depois dos flagelos que atacaram a criação, vimos que Deus libera uma praga que atormenta os ímpios, e esse flagelo agora, né, leva à morte. O resultado é 1/3 da humanidade perecendo, né? E nós observamos aqui que o futuro da humanidade, quem está governando a história, não é a Casa Branca, não é a China, o Oriente Médio, algum rei, algum presidente, mas tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Ele governa sobre a história. Ele está no controle de absolutamente tudo, até mesmo de situações desastrosas, até mesmo de situações que acontecem, que vão além do nosso controle. Nós devemos considerar a soberania de Deus. Esses eventos não são aleatórios. Tudo acontece debaixo do senhorio de Deus e conforme os propósitos de Deus. O objetivo de especificar o momento exato é enfatizar que todos os acontecimentos da história estão debaixo da suprema autoridade de Deus. Inclusive das nossas vidas, meus irmãos. Tudo está acontecendo debaixo da soberania de Deus. A Bíblia fala que nem mesmo um passarinho cai sem o consentimento do Senhor. A Bíblia fala que até os fios de cabelo de nossa cabeça, Ele tem todos contados. Ele escreveu os nossos dias no seu livro, antes de que qualquer um deles tivesse existido. Aqueles que confiam no Senhor devem acreditar que Ele tem um plano que será realizado para o nosso bem. Os crentes podem ter confiança, pois o selo de Deus está em nossas testas. Nós estamos protegidos da sua ira, e Ele é o nosso pastor, que cuidará de nós. Você já parou para observar isso? Para pensar nisso? Que a nossa vida está debaixo da soberania de Deus, que as coisas não acontecem de forma aleatória, que existe um Senhor regendo a história. Quando nós estudamos o livro de Daniel aqui na igreja, eu fiquei impressionado sobre como aquelas profecias que são feitas sobre os reinos subsequentes, né? Falar sobre a Babilônia, depois o Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, tudo isso aconteceu perfeitamente na história, perfeitamente. Por quê? Porque tinha alguém regendo. Aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir. Então, existe um Deus regendo a história inteira. Existe um Deus que falou na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se nós temos o selo de Deus, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, fazemos parte do seu povo, sabemos que a nossa história está nas suas mãos também. Sabemos que até mesmo as aflições que passamos, as dificuldades que enfrentamos, as lutas que passamos na vida, Ele vai moldando a nossa vida conforme o seu caráter, o caráter do seu filho. O Senhor, como um pai, corrige os filhos que Ele ama. O Senhor molda o nosso caráter. O Senhor permite que passemos por dificuldades. O Senhor nos consola, nos conforta, nos guia, assim como um pastor guia as suas ovelhas. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temos que temer mal nenhum, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. É Ele quem nos guia até águas tranquilas. É Ele quem nos conduz. Mesmo as nossas dores, mesmo os nossos sofrimentos, mesmo tudo que nós passamos, que às vezes a gente não entende, fica perplexo e pergunta por quê? Ele está no controle disso também. Ele guia tudo, Ele guia a história, tanto os grandes eventos das nações, quanto os eventos da nossa igreja,
quanto os eventos da sua vida estão todos debaixo da poderosa mão de Deus. E se você é uma ovelhinha do seu rebanho, saiba que você está guardado da sua ira, da ira de Deus. Ele cuida dos seus como filhos amados. Ele guarda. Ele livra daquele grande dia do juízo. Isso que é uma coisa importante de considerar a todos que me ouvem, seja aqui, seja em casa, no YouTube. Você é uma ovelha desse pastor? Você faz parte desse povo por quem Cristo morreu? Você tem um selo de Deus na sua testa. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. O seu coração está no Senhor. Essa aqui é a pergunta. Essa aqui é a grande questão. Em segundo lugar, nós vamos observar a morte da terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, que é um número simbólico que representa uma multidão incontável. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos, os seus cavaleiros, tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. Um teólogo chamado Daniel Eichen diz assim: a impressão geral dos cavalos e dos seus cavaleiros é mais importante do que os detalhes. O que João viu na visão, ele viu cavaleiros com placas de fogo, jacinto é um azul escuro, e amarelo enxofre. De acordo com Mauss, o vermelho e o azul, o amarelo das couraças protetoras combinam com fogo, fumaça e o enxofre que saem da boca dos cavalos. E no versículo 18, as cabeças dos cavalos são como as cabeças de leões, falando sobre a ferocidade, a crueldade, a força do seu poder destrutivo. Então aqui faz uma descrição, mostrando o poder, esses elementos, fogo, fumaça, enxofre, representando a guerra, desolação, destruição, que eles produzem, esse exército aqui. E o texto diz, por meio desses flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Essa passagem aqui é altamente simbólica, de modo que nós temos que pensar em forças demoníacas que recebem autoridade para matar os adversários de Deus, com a cabeça e com a cauda. Esses demônios infligem um dano inimaginável. Que visão terrível, né? Então, um exército monstruoso, representando aqui forças demoníacas, agindo e com autoridade para matar uma boa parte desses inimigos do Senhor. Martin Lloyd Jones, ele foi um cristão do passado, foi um pregador brilhante. E falando sobre essa passagem, nos seus dias, no seu contexto, ele disse o seguinte: Martin Lloyd Jones disse que Deus permitiu 2 guerras mundiais no século XX, porque o homem pensava que tinha as coisas sob o seu controle. Então Deus teve que mostrar-lhe que animal ele era e que desumanidade era capaz. Quem poderia imaginar que durante a Segunda Guerra Mundial 6 milhões de judeus seriam exterminados? E pensem no que tem acontecido hoje na Síria, nos dias dele, né? Em outros lugares. Consideremos então o assassinato de crianças em gestação no ventre das mães. Só nos Estados Unidos mataram cerca de 56 milhões de bebês nos últimos 40 anos, sob a sanção da lei. Com a sexta trombeta, Deus nos alerta
assim sois vós, homens e mulheres. É isso que você é capaz quando eu removo as minhas restrições. É isso que acontece. Lá em Romanos 1, caso você já tenha lido o livro de Romanos, nós somos informados que a ira de Deus se revela do céu contra toda a humanidade por perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ali é dito que esses incrédulos, eles são entregues a si próprios, porque eles desprezam o Criador, amando mais a criatura no lugar do Criador. Eles são entregues a eles mesmos. E quando o homem é entregue a ele mesmo, o que ele faz? Toda sorte de imoralidades e perversidades. Meus irmãos, o ser humano é mau. O ser humano é mau. Após a queda do homem, a maldade se torna explícita. Você vê logo um assassinato na Bíblia. Um fica com inveja do irmão, planeja para matá-lo por inveja. Maldade. Maldade no coração. Não demora muito, o Senhor olha o interior do ser humano e vê que ele é continuamente mau. Ele manda um dilúvio. Tanta maldade, impureza. Mas o pecado ainda estava lá. Por que o ser humano, ele não... Por que não tem... O ser humano, ele não é tão mal quanto ele poderia ser, todo mundo? Por que ele não está matando um ao outro toda hora? Por que ainda há um pouco de virtude? Por que ainda há um pouco de beleza? Porque o Senhor restringe. É a graça do Senhor que restringe ainda a maldade. Mas tem certos momentos que nós observamos o Senhor entregando o homem a Ele mesmo. E o que acontece? O homem entregue a Ele mesmo. Ele mostra a sua maldade, o seu coração, por meio de atos pecaminosos, por meio de maldades, em tempos de guerra, por exemplo, como foi citado aqui, que parece até algo demoníaco mesmo. Em certas situações, quando o homem é entregue a ele mesmo, a gente vê tanta maldade aqui. Então, a condição do ser humano, distante de Deus, meus irmãos, não pensem assim, que é gente boa, está tudo certo, né? Quem sabe ele não vai conseguir. Não, é morte espiritual. E a qualquer momento, meus irmãos, as circunstâncias podem mudar. Às vezes a gente acha que está tudo tranquilo, e de repente acontece uma situação que muda tudo. A nossa vida não está nas nossas mãos. Há poucos anos, vocês lembram, 2020, passamos por uma pandemia global. De repente, quantas pessoas não morreram ali? Nos últimos dias nós temos visto enchentes, intenso sofrimento no sul do país. Circunstâncias como essa devem levar as pessoas a voltarem-se para Deus. Bem como devem levar a igreja a não esquecer a sua missão de proclamar o Evangelho a tempo e fora de tempo. A gente não pode pensar que está tudo certo, está tudo bem. A condição do ser humano sem Deus é uma condição de morte espiritual. Aqueles que ainda não são crentes e me escutam, prestem atenção nessas palavras. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. Que o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. É um texto de Isaías. Volte-se para Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Arrependa-se. Alinhe seu caminho com o Senhor. Como está a sua vida?
Às vezes as pessoas ficam pensando assim, não, quando eu tiver mais velho eu penso nessas coisas. E vai deixando isso para depois. Para depois. Eu já tive vários amigos que pensavam assim. Mandavam mensagem, fulano, vamos para a igreja. Um dia eu vou. Não ia. Mandava mensagem, um dia eu vou. A pessoa pensa que ela pode controlar o tempo, as circunstâncias. Um dia eu vou. Um dia bateu o carro num ônibus na BR, faleceu com 23 anos de idade. Ele achava que ele tinha como controlar isso. O dia de buscar a Deus é hoje. É agora. O momento de se arrepender dos pecados e se render ao Senhor é hoje. E aos crentes, eu lembro o que disse o apóstolo Paulo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Igreja, prega a palavra, faz discípulos, fala de Jesus Cristo, ajuda outras pessoas a conhecê-lo. Porque vai ter um tempo que não suportarão a sã doutrina. Vão se cercar de mestres que vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir. É muito mais fácil fazer uma mensagem motivacional. É muito mais fácil do que falar o que eu estou falando aqui. Do que pregar Apocalipse para a igreja de forma expositiva e falando de ira, de juízo. É muito mais fácil dizer, você é um vencedor, tudo vai ficar bem, você não vai passar por dificuldade, vai ser tudo tranquilo. Quando não é o que a Bíblia diz. Provavelmente essas cadeiras estariam todas cheias se eu mudasse o discurso. Mas é isso que a Bíblia diz. Né? Que vai ter o tempo que não suportarão a sã doutrina. Porque a sã doutrina é dura mesmo. O que Jesus diz? Que o caminho é estreito. Jesus diz assim, aquele que não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, ou a sua própria vida, não é digno de mim. O que Jesus diz? Que aquele que não toma a sua própria cruz e me segue, não é digno de mim. A gente às vezes fala de cruz e não tem a noção do que é. Às vezes, assim, já no nosso contexto, a gente até usa uma cruz como uma joia, alguma coisa assim, mas o que é uma cruz naquele contexto que Jesus está falando? É um instrumento de tortura e morte. O que é tomar a sua cruz e seguir a Cristo? É estar disposto a viver e a morrer por ser um seguidor dele. Quando ele fala para calcular o custo de ser um seguidor de Jesus, é porque vai custar a nossa vida. Vai custar a nossa vida. Então, meus irmãos, é isso que é o cristianismo, isso que é o evangelho. E quando Jesus pregava, estava lá multiplicando pães e peixes, um monte de gente lá. Poxa, legal, vou comer, né? Vou levar até para casa, quem sabe, uns cestos aí de peixe, de pão. Fazendo milagre, curando as pessoas. Mas chega uma hora que ele diz assim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Vai todo mundo embora. Aí Jesus vai perguntar, vocês também não querem ir embora? Ele não está preocupado com a quantidade ali. Aí Pedro diz, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É isso que tem que ser o nosso coração. E se você ainda não é um cristão, é só nele que tem um refúgio para você. É como fosse aquela arca de Noé, sabe?
só quem está dentro da arca é que vai ser poupado do dilúvio, assim também só quem está em Cristo vai ser poupado do juízo. Se nós sabemos disso, anunciam o caminho para outros. Em terceiro lugar, nós vemos a impenitência dos incrédulos. O texto diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aqueles que sobreviveram aos flagelos, ou seja, morreu uma terça parte, mas tiveram outros que sobreviveram, outros ímpios que sobreviveram. O que é dito aqui? Será que eles consideraram, poxa, já morreu tanta gente, já aconteceu tanta desgraça, está na hora de se arrepender e buscar a Deus? Foi isso que eles fizeram? Não. Eles não se arrependeram. Eles presenciaram a morte, presenciaram destruição, presenciaram desolação, mas permaneceram endurecidos. Eles não abandonaram os seus ídolos. As trombetas tocaram, alertando quanto ao juízo final, mas eles amaram mais o seu próprio pecado. Confiaram nas mentiras dos falsos mestres, continuaram em busca dos seus prazeres pecaminosos e não se voltaram para Cristo em arrependimento e fé. Nós observamos que esses últimos dias, eles são marcados por religiosidade intensa, inclusive, mas é uma religiosidade falsa. Fala de adoração a ídolos e adoração a demônios. Sobre os ídolos, a Escritura diz que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, têm nariz, não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de sacrifícios que eram feitos aos ídolos, ele demonstra que, na realidade, esses sacrifícios são feitos a demônios. É só você notar em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 10, 21. Diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O D.K. Bill disse assim: os ídolos são dos principais instrumentos usados pelas forças das trevas para manter as pessoas nessas trevas. Parte do juízo de idólatras no Antigo Testamento é que eles, paradoxalmente, refletem a imagem não espiritual dos ídolos, de modo que eles igualmente são espiritualmente incapazes de ver, ouvir, andar. Essa pode ser a maneira precisa em que os demônios anestesiam os idólatras, com ignorância e insensibilidade espirituais. Por essa razão, os idólatras são punidos por meio do seu próprio pecado. Que coisa! Ele mostra como o idólatra acaba se tornando como o seu próprio ídolo. O ídolo tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. E o idólatra tem olhos, mas não estão abertos para contemplar o Senhor, aquilo que é espiritual. Seus ouvidos não estão ouvindo a voz do Senhor, estão cegos espiritualmente, estão surdos. Não estão percebendo a sua própria ignorância. Reverenciar o ídolo é o mesmo que ser devoto a demônios. E esses, finalmente, promoverão a destruição dos seus próprios servos. Os demônios induzem os idólatras a transgredir os mandamentos de Deus. Então, meus irmãos, o que nós observamos aqui? Que mesmo diante de uma situação desoladora, mesmo diante de uma trombeta tocando, alarmante, esses incrédulos aqui não se arrependeram. Queridos, infelizmente, teve uma situação esses dias que
me fez relacionar com esse texto. Eu vi a notícia que mesmo diante das circunstâncias tão desoladoras que as pessoas têm passado ali no Rio Grande do Sul, há pessoas se aproveitando da vulnerabilidade de crianças indefesas para atacá-las e cometer crimes que não convém nem falar aqui. Aqueles que deveriam se arrepender e voltar-se para Deus diante dessas circunstâncias, preferem continuar em seus pecados. E por fim, vão encarar o juízo final. Um teólogo disse assim: uma das coisas mais estranhas sobre a natureza humana é que o homem não mudou por causa do castigo. Ele pode desistir do mal porque tem medo, mas seu coração ainda é mau. Ele faria mal se pudesse sobreviver. O homem só é realmente mudado pelo evangelho da graça do Filho de Deus. O evangelho que transforma o coração. E o Bick disse o seguinte: se não fôssemos pecadores, egocêntricos, orgulhosos e gananciosos, não haveria guerra. O mundo é feito de nações que são feitas de comunidades, que são feitas de famílias, que são feitas de indivíduos. Tudo se resume ao indivíduo. Infelizmente, tanto dentro como fora da igreja, as pessoas são pecadoras, distorcidas, egocêntricas, depravadas. As guerras mais ferozes, sangrentas e custosas desta terra começaram com o coração sombrio de um homem. Este é o aviso de Apocalipse 9, do 20 ao 21. Nesse ponto, meus irmãos, nós observamos a depravação humana, a situação do pecado e da dureza do coração que os seres humanos se encontram quando estão longe do Senhor. Confiam em mentiras, caminhos tortuosos que os anestesiam enquanto caminham para a sua própria condenação. O destino final dos ímpios será terrível. Existe algo na sua vida que tem se tornado um ídolo para você? Alguma coisa que existe alguma coisa que você ama tanto, mais do que você ama a Deus? E mais uma vez eu convido aqueles que me ouvem, ainda não se renderam a Jesus, arrependam-se do seu pecado, encontre refúgio em Jesus Cristo. E aos crentes eu clamo com veemência, anunciem o Evangelho, falem de Jesus Cristo, preguem o Evangelho. Tem muitas coisas que nós sabemos que devemos fazer e negligenciamos, o tempo vai passando e quando nós vemos já é tarde demais. Nós vemos, a gente não tem mais como voltar, aquilo ali passou, a oportunidade se foi. Eu lembrei de um filme chamado A Lista de Schindler. Vocês já viram esse filme? A Lista de Schindler. Um filme antigo, em que o empresário investiu o seu dinheiro, os recursos, para esconder e salvar uma grande quantidade de judeus no período do Holocausto. No final do filme tem uma cena que é marcante. Quem viu vai lembrar. Estavam 1.100 pessoas, as quais ele havia ajudado a salvar, e eles estavam agradecidos pelo seu ato. Todavia, nessa hora, ele faz uma reflexão. Ele pensou em quanto dinheiro ele tinha desperdiçado com coisas triviais e que poderia ter sido usado para salvar outras pessoas. Ele olha para o carro e pensa assim: com esse carro eu poderia ter resgatado mais 10 pessoas. Ele olha para um anel e pensa: mais 2 pessoas poderiam ter sido salvas. Nessa hora ele começa a chorar copiosamente, porque ele queria ter salvado, ajudado mais pessoas, e não havia mais tempo. O tempo já tinha passado. De modo semelhante, eu convido você a refletir. O tempo de nós pregarmos o Evangelho é agora. Nós não vamos evangelizar no céu. O tempo de participarmos da grande comissão é hoje.
o tempo de fazer discípulos, o tempo de chamar pecadores ao arrependimento e apontar para o Salvador Jesus Cristo, é hoje, é agora. Anunciemos aos pecadores o caminho de salvação, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e confiemos no Senhor em relação aos resultados. Quem já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan, lembra do evangelista, daquele livro? Ele mostra para o peregrino que estava morando na cidade da destruição o caminho para a cidade celestial. Ele lhe dá um pergaminho que está escrito: foge da ira vindoura. Que nós também sejamos como esse evangelista, que chamemos pessoas que estão na cidade da destruição para fugirem da ira vindoura e caminharem rumo à cidade celestial, encontrarem abrigo ali com o rei daquela cidade, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então fica aqui a reflexão. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos confronta, que nos admoesta, que nos estimula a te amar e te buscar em primeiro lugar, Senhor. Oh Pai, sem ti nós nada podemos fazer. É o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá nova vida. Senhor, que quando estávamos em trevas, mortos, nos regenerou, nos gerou por meio da tua palavra, nos deu fé. O Senhor que nos tirou de uma condição tão desgraçada para nos fazer sentar em lugares celestiais. O Senhor é que faz com que tudo coopere para o nosso bem. Ó Pai, te agradecemos por tudo isso. E foi o Senhor também que nos comissionou a pregar o Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a participar dessa comissão, a viver para a eternidade e glorificar o teu nome. Eu te peço, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta cada um de nós para um compromisso mais forte contigo, para de fato pensarmos nas coisas lá do alto, de fato buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.